Vasco da Gama. Fala família vascaína, aqui Erasmo Romão comandando mais esse quadro de análise e notícias do Vasco da Gama, Vasco 10. Você é nosso parceiro se você se inscrever, né? Se inscreva, deixa seu like, seu comentário, compartilha com seu amigo aí sobre Vasco, é com a gente mesmo, sempre trazendo uma análise clean, uma análise ok, uma análise honesta sobre os assuntos, diversos assuntos do Vasco da Gama, sem tendência para um lado ou para outro, mas buscando sempre trazer uma palavra para o melhor do Vasco da Gama. E você está comigo nessa, né? Estamos juntos aí, você pode deixar seu comentário, suas observações também, boas, né? Onde nós estamos falhando, porque nós queremos crescer. E o canal tem novidades, vai vir com novidades aí, um canal que a proposta é manter viva a memória do Roberto Dinamite, nosso eterno camisa 10. Então, vem história boa aí e você não perde nada ficando com a gente. Deixando aquele like, compartilhando suas redes sociais e também lá no Instagram, né? Vasco 10 RD é com a gente lá também. A gente vai colocar sempre postagens lá, sobretudo sobre o nosso grande maestro camisa 10, Roberto Dinamite. Galera, o Fernando Diniz foi apresentado no CT do Vasco da Gama e deixa uma boa impressão, né? Muito mais do que uma retórica, sem aquelas respostas já pré-formuladas, né? Mas é o jeito de falar, né? Olho no olho, né? E a gente percebe, além das palavras, além do que está sendo dito, além da retórica, que é uma satisfação do profissional estar no Vasco da Gama, há uma felicidade em poder ter estreado, né, o jeito que a equipe estreou, e tudo isso o nosso amigo Gilson Santos, meu parceiro Gilson Santos, observou, trouxe aí um relato como foi essa coletiva de Fernando Diniz no Clube Vasco da Gama. E aí, Gilson? Olá, Erasmo! Olá você que está conectado a Vasco 10. Erasmo, e ontem marcou a apresentação de Fernando Diniz ao torcedor vascaíno. Na entrevista, Diniz falou da saída de bola a diversos assuntos do nosso futebol. Falou também da sua expectativa ao voltar para o Vasco da Gama. O presidente Pedrinho não compareceu à entrevista, mas foi assunto durante todo o evento. Diniz fez vários elogios ao presidente. Diz ser um sujeito diferente e que o fato do Vasco ter Pedrinho como presidente foi fato determinante para ele voltar à equipe do Vasco da Gama. Diniz também fez muitos elogios ao torcedor vascaíno. Diz que o torcedor vascaíno é uma força da natureza. Também fala da importância que o torcedor tem para o clube e que essa importância dá uma responsabilidade maior ao jogador vascaíno. Foi questionado também sobre reforço. Sobre reforço, diz que o maior reforço do Vasco da Gama deve ser potencializar os jogadores que lá já estão. Questionado sobre Felipe Coutinho, diz que Coutinho é indispensável no Vasco e que tem muita confiança no elenco e principalmente no potencial técnico de Coutinho. Chegou a compará-lo com Ganso quando esteve no Fluminense. Diz que o Ganso também era um jogador de muito potencial, mas que não conseguia jogar. E com a sua chegada, Paulo Henrique Ganso cresceu e dessa forma ele pensa também em recuperar o melhor futebol de Felipe Coutinho. Respondeu também questões polêmicas, por exemplo, o desentendimento que teve no passado com o Tietê. Diniz diz que é um treinador que cobra muito e tem cada jogador como se fosse os seus filhos. Diz também que isso é uma questão superada na sua carreira, que já se entendeu com o Tietê e que isso não será nenhum problema durante o seu trabalho. Sobre a partida, a sua estreia contra o Lanús, Diniz diz ter ficado contente com o que viu
no Vasco da Gama, gostou do primeiro tempo e que considerou uma das melhores estreias que teve em sua carreira. Demonstrou também uma certa preocupação com o estado psicológico da equipe. Diz que quando a equipe toma o gol, a equipe baixa a cabeça e isso é algo que ele precisa trabalhar com a equipe. Diniz faz vários elogios a Dimitri Payet. Considera Payet, ao lado de Coutinho, os grandes diferenciais do elenco do Vasco da Gama. Fala também que acredita no grupo, que o Vasco tem bons jogadores e que o melhor reforço para o Vasco da Gama é potencializar os jogadores que lá já estão. Falou também que não chegou a conversar com o Pedrinho sobre reforços, que vai sentar com o Pedrinho, está avaliando o elenco e que, se precisar de reforço, vai solicitar ao Pedrinho. Disse também que é muito difícil acertar em contratações quando tem baixo investimento. Falou da situação do Vasco e que equipes como Palmeiras, equipes como Flamengo, que tem um poder de investimento maior, tem mais facilidade de acertar em contratações. Falou também que a principal contratação do Vasco, o principal reforço do Vasco é potencializar os jogadores que lá já estão. Diniz também adverte, fala que a vitória é importante, que o resultado solidifica qualquer trabalho, mas que mais importante do que pensar apenas em resultado, quartas e domingo, é pensar em trabalho, é trabalhar bastante que o resultado vem naturalmente. Quem pensa muito em resultado acaba esquecendo de trabalhar. Portanto, Diniz falou sobre diversos assuntos e falou também do seu desejo em contar com os jogadores da base, em contar com os jovens talentos do Vasco da Gama. Está observando, está de olho e aqueles que se destacarem, ele vai puxar para a equipe de cima. Foi assim que fez no São Paulo, foi assim que fez no Fluminense e chegou até a comparar a situação que o Vasco tem hoje com a situação que encontrou o Fluminense quando chegou lá. Diz que o Fluminense também estava na zona do rebaixamento e lá conseguiu fazer o seu melhor trabalho na carreira. Foi uma entrevista muito esclarecedora, Erasmo. Diniz é um técnico inteligente, idealizador, e falou acreditar muito nesse elenco, acreditar muito em seu trabalho, mas que vai cuidar principalmente da parte técnica dos jogadores e do mental desses atletas, muito abalado com a pressão que vem sofrendo pela falta de resultado. Próximo jogo do Vasco da Gama contra o Fortaleza, amanhã, às 18h30, em São Januário. Diniz deve repetir a mesma formação que jogou na Argentina e perdeu para o Lanús. Vamos ver, Erasmo, que se o idealizador Fernando Diniz consegue, nesse segundo jogo, dar uma nova cara a esse time do Vasco da Gama e que o Vasco consiga se recuperar e encontrar o caminho das vitórias. O adversário não poderia ser melhor. O Fortaleza nunca venceu o Vasco em São Januário. E amanhã seria a hora do Vasco partir para uma nova fase em sua história. Tá certo, Erasmo? É isso aí, o comandante chegou, né? Agora tem que dar tempo para ele para trabalhar. É um cara que trabalha muito, ele enfatizou aí nas palavras do Gilson, né? Gilson relatou o que ele disse. Trabalho é tudo, trabalho é tudo. Então agora é deixar uma marca no elenco aí, fazer um time mais produtivo. Começa pelo trabalho, tem que suar e tem que fazer a coisa certa, né? Para fazer a coisa certa tem que suar muito. Agora, Gilson, com a chegada do Diniz,
muita coisa está mudando no Vasco da Gama. Muita coisa vai partir, muita gente vai partir, né? Outros vão chegar, o Vasco está sondando o mercado aí. E aí, Gilson, como é que está a movimentação do Vasco da Gama de entradas, de chegadas e de saídas? Contratar um novo diretor de futebol continua sendo a prioridade dentro do Vasco da Gama. O nome da vez é o de Rodrigo Caetano, mas o seu vínculo com a CBF tem dificultado esta negociação. Porém, Erasmo, com o afastamento ontem do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, esta negociação pode voltar a acontecer com o Pedrinho e com o Vasco da Gama. Outro nome sondado pelo Vasco é o do Reizinho da Colina, o Juninho Pernambucano. Foi questionado se deseja voltar ao Vasco no cargo de diretor de futebol. Juninho foi incisivo. Diz que, no momento, não pretende voltar e que não é hora de estar voltando para o Vasco da Gama. Outro nome ventilado no Vasco é o do Juninho Paulista. Ele mesmo, ele que é o ex-diretor de futebol da CBF, foi substituído pelo Rodrigo Caetano e o Juninho também está no radar do presidente Pedrinho e o insucesso com Rodrigo Caetano pode sim levar o Pedrinho a fazer uma proposta para o Juninho Paulista. Então, Erasmo, são muitas questões a serem tratadas dentro do Vasco da Gama, que anunciou ontem a rescisão de contrato com o volante Souza. Souza está negociando uma rescisão amigável com o Vasco e está de saída do clube. Não está nos planos do Vasco, muito menos de Fernando Diniz. O outro jogador que pode estar de saída do Vasco é o zagueiro Manuel Capasso. Manuel Capasso voltou ao Vasco, não interessa ao clube, deixou de sair, recebeu diversas propostas para sair de São Januário, não aceitou, e isso tem provocado muitos incômodos à diretoria do Vasco. Capasso deve sair de maneira litigiosa do Vasco, é um processo que vai para a justiça, mas é um jogador que tem desagradado pela postura e não vai ficar no Vasco da Gama e também pode estar de saída. Tá certo, Erasmo? A gente volta a qualquer momento com mais notícias do Vasco da Gama para o Vasco 10. É isso aí, amigos, você está no Vasco 10. Olha, se você não conhece o nosso trabalho, chegou por aqui, se inscreva no nosso canal, ajuda a gente aí, tá? Deixa aquele like, é importante, comentários, né? Publicar, né? Republicar os nossos vídeos, as nossas postagens, isso ajuda muito a gente, o canal, o YouTube entender que o canal é um canal que trabalha, faz análise, traz o noticiário do Vasco da Gama. Gente, a gente fica por aqui, vou enfatizar. Vem novidades por aí sobre o nosso Roberto Dinamite, nosso grande maestro artilheiro, e você não perde nada aqui no Vasco 10, tá? Fica com a gente, se inscreve no nosso canal, deixa aquele like, compartilha, acompanha a gente também na outra rede social, no Instagram, Vasco 10 RD, Roberto Dinamite, estamos aí com você, tá bom, galera? Um grande abraço, um grande final de semana. Tá? Fique ligado que de repente sábado pode surgir alguma novidade. Né? A qualquer momento a gente volta. Tá? Mas com certeza nós estamos já trabalhando numa programação de ter notícias sobre o Roberto Dinamite, sobre a vida do Roberto Dinamite semanalmente, para você acompanhar, relembrar as histórias do nosso ídolo, ou então conhecer, né? Porque tem muita gente nova aí que não viu o Roberto ao vivo e a cores. Eu quero relembrar, olha, um grande batedor de falta, hein? Um dos melhores que esse país já viu. Isso está registrado e depois a gente, em qualquer hora, a gente mostra essas pinturas, as faltas de Roberto Dinamite. Tá bom, galera? Um grande abraço para você, um excelente final de semana. Valeu! O Vasco é para quem acredita.